Alpha Trader, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal. É um prazer muito grande estar aqui para comunicar o conhecimento do mercado financeiro a todos vocês que nos acompanham e até mesmo você que está nos visitando pela primeira vez, e já deixo o convite para que você possa se inscrever no canal do Alpha Trader e receber diariamente as nossas notificações. Todos os dias estamos aqui fazendo lives e algumas outras vezes estamos gravando algumas aulas para passar para vocês algumas oportunidades de entrada segura com foco no day trade. É claro que você não pode pensar no mercado financeiro apenas dentro de um contexto de day trade. Day trade são operações diárias no intraday, vislumbrando oportunidades de compra e venda com a oscilação de todos os papéis que trabalham no principal índice Bovespa, repercutindo aqui no mercado futuro. Então a gente trabalha aqui, como você está vendo, com mini índice e mini dólar. E hoje foi um dia daqueles, galera. E eu quero tirar as lições do dia de hoje e do dia de ontem. Hoje, dia 14 de julho, ontem, 13. As oportunidades que surgiram. Nós temos um perfil de trabalho no mercado não de scalp. Scalp são aquelas operações curtas, que geralmente acontecem nos tempos gráficos menores. Gráfico de 1 minuto, gráfico de 2, de 4, com entradas aí rápidas de parciais de 50 pontos e alvos entre 150, 200, 250 pontos. Quando muito, 300 pontos. Então são entradas rápidas e saídas rápidas. Por que eu não gosto de operação de scalp? Porque o scalp não trabalha com a tendência. E trabalhar com a tendência no mercado financeiro proporciona ao trader oportunidades de alcançar alvos longos. Vejamos aqui no gráfico de 15 minutos, você pode me acompanhar. Esse é o gráfico. Vou focar aqui só no índice, depois eu volto aqui para falar sobre o dólar. Vamos aqui para o gráfico de 15 minutos. Ontem, isso aqui retrata até aqui o dia de ontem. Nós tivemos a abertura do mercado em alta. Havia tempos que o mercado não chegava à região de 101 mil. Ele bateu cabeça num dia anterior, na região de 100 a 100 e 200, e não se sustentou ali, vindo fechar em 99.900. Aí nós começamos na segunda-feira com tudo. O mercado abre com um gap de 900 pontos e logo vai renovando máxima. E antes da abertura do mercado americano, para quem não sabe, o mercado americano ele abre 10,5. E às vezes o índice aqui no Brasil está em alta, mas o mercado americano abre e determina mudança. Então, quando você estiver operando day trade, vale uma dica. Você deu ordem de manhã, aquela ordem que você está trabalhando, foque nela até 10,5. 10,5 você zera a posição, aguarda o mercado americano se comportar, como ele vai agir pós 15 minutos de abertura dele. Então você observa aqui que nós tivemos o índice brasileiro abrindo em alta e ficou consolidado aqui nessa região. Ele abre em alta, segue em alta, desde a abertura ele chegou a fazer 250 pontos e se sustentou aqui nessa região, que é a região de 101 mil, 101.030, 101.050. Respeitou essa região. E logo veio a abertura do mercado americano. O mercado brasileiro, que estava com força compradora, após a abertura do mercado americano, ele vem para baixo. E o mercado americano forma aqui para a gente um candle de força. E o candle de força significa muito nas operações intraday. Sempre que um candle de força é sinalizado e se sustenta, no rompimento dele, é entrada para venda ou entrada para compra. Olha aqui na sexta-feira, após a abertura do mercado americano, tivemos um candle de força. No rompimento dele, compra de pancada, fizemos 500 pontos no índice. Então o mercado americano aqui abriu, fez um candle de força para baixo,
No rompimento dele, tivemos uma entrada de venda. Fizemos uma parcial de 100 pontos, porém fomos estopados nessa operação. Nosso stop veio aqui, ó, nessa região. Tivemos um stop aqui de 300 pontos. E para quem opera no intraday, olha, poxa, um stop de 300 pontos, cara, como pode? Aí ele fica desesperado e tem gente que, para não ficar no stop, logo em seguida ele quer fazer logo uma operação para zerar aquele stop. E eu dou um conselho, você que está operando, sofreu um stop, antes de fazer qualquer outra coisa, espera passar aí uns 30 minutos. Por quê? Para que a sua visão não fique embaçada e você perca o discernimento e a leitura correta do gráfico. Agora vamos ver por que fomos estopados. Todo stop tem uma explicação. E de todo stop nós temos que tirar as lições. Eu li um livro que diz o seguinte, que das perdas fica a lição. Qual lição podemos tirar, extrair desse stop? Quem me acompanha sabe que eu gosto de dar entrada na tendência. A tendência do índice, vamos diminuir o zoom, até aqui, alta. Então, uma venda aqui tem uma grande probabilidade de dar stop, mesmo pegando a parcial, 100 pontos. Mas no 15 minutos você não pode operar para 100 pontos. Você quer operar para 100 pontos? Opera no 1 minuto, opera no 2 minutos. No 15 minutos, para você operar o day trader, você precisa buscar no mínimo 600 pontos numa operação. Agora, ele com essa tendência de alta, e por que a tendência de alta? Sem olhar as médias, você já vê que o índice está para cima. Há um canal de alta aqui, e se diminuir, você vai observar que esse canal está, semanas atrás, ele foi desenhado. E quando eu entendo que ele está com tendência de alta? Quando o índice trabalha acima dessa média aqui. Essa é a média aritmética de 200 períodos. Ok? Média de 200 períodos, média aritmética. Ele acima dela, tendência de alta. Ele abaixo dela, tendência de baixa. Nós temos uma segunda média, que é a média de 26 períodos. Ela é referência para entrada em uma ordem. E a média de 9 períodos é a referência para um stop. Se eu estou comprado, perdi essa média, fui estopado. Se eu estou vendido, perdi essa média, fui estopado. Média de 9 períodos, aritmética, referência para stop. Média de 26 períodos, referência para entrada. Então, veja aqui uma entrada na compra. Essa operação que nós logramos êxito sexta-feira passada na compra. Mercado, o índice abriu em baixa, fez uns pontinhos aqui, testou suporte, deu uma recuperada, logo em seguida ele fechou acima da média, nós esperamos o mercado americano abrir para poder entrar. O mercado americano abriu, fez um movimento para baixo aqui de 350 pontos. O pessoal achou que ia ser venda, mas logo ele recupera, forma essa sombra e gera um candle de força, e esse candle é significativo. Por quê? Acima da média de 200 períodos, acima da média de 9 períodos e acima da média de 26. Olha onde foi o movimento dessa compra, galerinha. Entrada acima das médias. Olha o caminho que fez essa entrada de compra, ó. 1.700 pontos. Para vocês observarem o poder da média de 26, o poder da média de 9 e o poder da média de 200. Daí vem a explicação para o stop que eu sofri nessa entrada. A venda aqui, mesmo rompendo a mínima desse candle de força, ela teria caminho para fechar esse gap, seria aqui 600 pontos, por isso eu entrei. Mas ela foi enfraquecida por esse fator. Primeiro, acima da média de 200. Segundo, acima da média de 26, estava abaixo da de 9. Logo em seguida, ele fecha acima da média de 9 e somos estopados aqui nesse candle. E aguardamos, o mercado ficou em plena consolidação. O que é a consolidação? Lateralização do preço. Quando o preço não vai nem para cima nem para baixo, fica agarrado
em um extremo. Então ele ficou aqui, ó, consolidado durante 24 candles de 15 minutos, mais de 4 horas aqui lateralizado, parado, sem querer andar. Aí o que acontece nesse período de lateralização? As médias sobem, se aproximam, vem agora um candle de força, e esse candle aqui é significativo porque ele vai fechar abaixo da média de 9, abaixo da média de 26 e abaixo do suporte que ele estava batendo e subindo, batendo e subindo. Ó, olha como ele fez, abaixo do suporte. Quando eu vi esse desenho, eu falei para a galerinha, vamos vender. Pessoal que está acompanhando o Alpha Trader lá no grupo do Telegram. Abaixo desse vídeo aí tem um link. Se você quiser participar, só entrar. Todo dia tem dica lá. Quando eu não estou aqui na live, eu estou dando dica lá para o pessoal no grupo. Aí eu falei, galera, vamos vender no rompimento. Aí engatilhamos a ordem aqui, eu falei, olha, o alvo é 99.900 no fechamento do dia anterior. Mas ainda desenhei, você pode assistir a live do dia 13. Ele tem caminho até 99.600 e se romper os 600, ele pode ir até 99.000 bola. Ele veio fechar, olha aqui onde ele veio fechar, em 98.300. 98.300. Então aqui você vai ver o poder das médias e o poder do rompimento de suporte abaixo dessas médias. Eu fui estopado aqui porque... Então, o que você quer dizer, Léo, que se estiver abaixo das médias de 26, você não sofre stop? Calma lá, eu não estou dizendo isso. A probabilidade de stop é muito menor. Muito, mas muito menor. 85% das vezes, quando acontece esse movimento, a entrada é forte, os alvos são longos e a gente logra êxito na operação. Aqui eu fui estopado porque eu não respeitei isso. Então essa foi a explicação do stop. Entrada aqui, ó, 1.000, 2.000 e poucos pontos. Perdeu a média de 26 e aqui ainda foi perder a média de 200. Mudou a tendência do índice, que estava em alta, e veio para baixo. Faz sentido isso para vocês? Consegue assimilar? Então, no gráfico de 15 minutos, quando forma um cenário, todas as vezes que você vê um cenário como esse, lateralização, vem um candle de força, fecha abaixo da média, ou poderia fechar aqui acima da resistência, seria acima da média, então a entrada seria uma entrada de compra, e eu mostrei atrás ali para vocês, uma entrada de compra forte, porque fez esse mesmo formato que estamos fazendo aqui. O que poderia violinar um pouco essa ordem era o fato de estar acima da média de 200. Então, quando forma uma entrada dessa acima da média de 200, você coloca alvo no fechamento do dia anterior, alvo mais longo, teste de média, se ela está acima, se está abaixo da nossa entrada, nós vamos usar ela como referência para alvos a serem alcançados. Vamos então agora para o dia de hoje. Hoje o dia foi quente também, cara. Olha isso aqui, ó. O mercado está até aberto até agora, está aberto. Olha o dia de hoje. Vamos tirar as lições de hoje. Mercado, em relação ao dia anterior, olha aqui, ele fechou em 98.300, abre com um gap para cima. Se ele fez... é um monster gap, né? 1.200 pontos quase de diferença. Não é monster gap, não. Deu menos de 1.000 pontos. 800 pontos aqui de diferença. Então, observa bem. Se ele fecha com a tendência de baixo, ele já abre fechando acima da média de 200, fechando acima da média de 9. No segundo candle do dia, ele rompe a máxima do candle, mostrando que poderia buscar recuperação do dia anterior. Mas logo em seguida ele faz 2 candles de baixa, significativos, de força para baixo, de força vendedora, fechando o gap. E até aqui a gente não tinha feito nada. Aí, cara, veio 10,5.
10,5, esse candle aqui, ó. Olha que candle de força. É o candle da abertura do mercado americano. Ele abre em 98.865, fecha 99.335. Um candle que tem uma volatilidade de 650 pontos. Acendeu o indicador high-low, mostrando tendência para cima. Então, no rompimento dele, foi entrada para compra, candle de força. Aí nós compramos. No rompimento dele, chegamos a fazer aqui 75 pontos, mas olha o calor que essa ordem nos deu de cara, porque olha aqui, a sombra desse candle aqui. Ó. Entramos aqui, sofri um calor aqui de 527 pontos. 527 pontos. Quando eu vi isso aqui, eu falei, eu vou zerar, mas eu segurei, coloquei o stop aqui no 810. Ele resistiu o stop, formou aqui um desenho de que poderia ir para cima, mas logo em seguida ele desce com força e pega o meu stop no 810, estopando os compradores aqui. E aqui ele vira vendedor. Eu até falei, no rompimento aqui da sombra desse candle, nós vamos vender. E vamos colocar alvo, olhando nos 60 minutos aqui, ó. Vamos olhar os 60 minutos. Eu falei, primeiro alvo, fechamento do dia anterior. Segundo alvo, nessa resistência e suporte. Terceiro alvo e alvo final seria 97.800. Era uma entrada de 1.000 pontos de alvo na venda. Aí entramos na venda aqui com fluxo, a venda deu fluxo, chegou a fazer, ó, parciais, o pessoal pegou parcial, fizemos 400 pontos nessa venda, ela entrou no 780. Mas logo em seguida, essa venda que estava clara aqui para gente, e por que vendemos? Estava abaixo da média de 200, abaixo da média de 26, abaixo da média de 9. Aí eu falei, olha, a única coisa que pode fazer essa venda estopar é o gráfico de 60 minutos. Porque ele está acima, olha o de 60 aqui, ó. Ele está acima da média de 200 períodos, tá vendo? Então, muitas vezes a venda é clara no gráfico de 15, no gráfico de 5, e às vezes a pessoa pergunta, por que estopou? Não faz sentido esse stop. É a força dos gráficos maiores. O 60 minutos testou suporte, respeitou, olha a sombra desse candle aqui mostrando a reversão, e ele parte para cima, ó, da reversão, do rompimento da reversão, já subiu 1.180 pontos e não se assuste se ele chegar ainda hoje, são 4h45, 16h45, chegar aqui no patamar de 101 mil. Tomou a força da tendência, no 60 minutos não perdeu a tendência de alta, no 15 tinha perdido. Aí por esse fator, a venda aqui foi estopada, mas chegamos a fazer 400 pontos nela. Pegamos parciais e tudo bem. Aí ele estopa os vendedores e começa a sinalizar que seria compra. Aí eu falei com a galerinha do alvo. Se fechar acima da média de 200 períodos, nós vamos comprar, cara. Não tem como perder essa compra, porque a compra aqui foi estopada. E por que foi estopado? O mesmo fator do stop daquela venda que eu falei com vocês. O mesmo fator, ela foi estopada, mesmo tendo candle de força, não fechou acima das principais médias de referência. Só fechou acima da média de 9. A média de 9 estava dizendo que quem estava vendido estava sendo estopado e que não era para comprar. E não fechando acima da média de 200, da média de 26, testou a média, respeitou, vem com tudo para baixo. Então, vamos tirar essa lição. Quem quer operar com alvos longos e na tendência e no gráfico de 15 minutos, não dê entrada se o candle não fechar acima dessas médias ou abaixo dela. A venda foi certa, porque vendemos abaixo delas e no rompimento do candle de força. A compra aqui não. Estopamos por erro. Foi um stop longo, mas quando veio essa entrada aqui, ó, falei, fechou acima, ó. Tá aqui, ó, muito claro, stop mais curto, a média 9 período bem mais próxima. Falei, engatilha a ordem no rompimento, porque vai ser uma ordem com fluxo. Em 10 minutos, nós fizemos, nessa entrada,
425 pontos. E eu disse que teria caminho até 100.600, até 100.800. Olha só o que essa entrada fez, galerinha. Chegou nos 600, fizemos aqui 1.000 pontos nessa entrada de compra, zerando todo stop sofrido por uma entrada equivocada. E aqui a gente tem que respeitar o poder da média de 200 e o poder da média de 26 e o poder da média de 9 período como stop. Em nenhum momento ela perdeu a média, então não estopou a compra no 15 minutos. Em nenhum momento a compra de 15 minutos aqui está estopada. Ela testou média, mas não fechou abaixo dela. Seria stop se fechasse abaixo dela. E vai seguindo o fluxo da alta. Isso é operar com tendência, isso é enxergar o poder das médias numa entrada de day trade para alvos longos. Espero que esse bate-papo e essa análise tenha lhe auxiliado. Se você gostou, dá uma curtida no vídeo, compartilhe com seus amigos e repita, assista várias e várias vezes para assimilação, para o entendimento dessa análise e para que no futuro, quando você enxergar um cenário como esse, você tenha segurança para a tomada de decisão. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço!